Olá, meus irmãos, graça e paz. Esse é o momento de nós termos mais uma aula do nosso Panorama Bíblico, a aula de número 60. E hoje nós vamos abordar as duas cartas que foram endereçadas ao jovem pastor Timóteo. Essas duas cartas, que assim como Tito, são conhecidas como cartas pastorais, né? E o autor dessas cartas é o apóstolo Paulo. Isso nós vemos já no primeiro versículo do primeiro capítulo da primeira carta, o apóstolo Paulo trazendo para si a autoria desta carta ao escrever assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Há também muitas outras referências pessoais e consistentes com relação à autoria de Paulo, como nós vemos o capítulo 1, versículo 13, o versículo 15, e também o capítulo 7 do segundo capítulo de sua primeira carta aí a Timóteo. A data da carta, dessa primeira carta, é entre o ano 63 e 65, aproximadamente, aí, depois de Cristo, cujo tema é orientação pastoral e refutação de algumas heresias. Ao escrever essa carta a Timóteo, a sua primeira carta, Paulo tinha algumas intenções e alguns propósitos. Paulo escreveu esta carta para incentivar o jovem pastor e adverti-lo sobre os falsos mestres e instruí-lo acerca da administração, que envolve liderança, culto, ensino e a disciplina da igreja. Então o apóstolo Paulo ele vai encorajar esse jovem pastor e vai dar para ele algumas instruções com relação à maneira em que a igreja precisa ser administrada, precisa ser organizada. Vejamos então algumas ênfases e características da primeira carta de Paulo a Timóteo. E a primeira dela que nós vamos ver aqui, vamos observar quem foi o jovem Timóteo, o que a Bíblia nos diz a respeito dele, algumas informações da sua vida. Em Atos capítulo 16, o versículo 1, nós vemos que Timóteo era natural de Listra, sua mãe era judia e o seu pai era grego. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nós vamos entender o nome da mãe do jovem Timóteo, que se chamava Eunice, e também o nome de sua avó, Lóide. Nós vamos ver que Timóteo passou a acompanhar Paulo na sua segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos, capítulo 16, o verso de número 13. Alguns estudiosos acreditam que Timóteo era de uma personalidade um tanto quanto tímida e retraída. E há também uma outra informação acerca de Timóteo que nós encontramos na primeira carta, no capítulo 5, verso de número 23, que Timóteo enfrentava alguns problemas de saúde, né? Quando Paulo vai recomendar aí ele a tomar um pouco de vinho para que isso fosse como um tratamento aí de alguma enfermidade, que ele tinha. Uma segunda contribuição que nós podemos encontrar é o início aí do ministério pastoral de Timóteo. Depois de sua liberação de Roma, Paulo ele vai voltar para Éfeso e para Colosso. E ao fazer isso, ele vai perceber que, como ele havia previsto lá em Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, que alguns lobos ferozes estavam atacando a igreja. Então Paulo passa um tempo ali cuidando dessas heresias, tratando como deveria ser tratado esses lobos, e chegando o momento da sua partida, Paulo entende que alguém precisa ficar ali para tomar conta do pastoreio da igreja de Éfeso. E é nesse momento que ele vai colocar a responsabilidade sobre o Timóteo, para que ele pudesse então pastorear a igreja de Éfeso. Na ocasião, Timóteo tinha ali aproximadamente 30 anos. Eu quero lembrar a você que a sociedade judaica da época considerava um homem entre 30 e 40 anos um homem muito jovem, né? E é por isso que geralmente nós nos referimos a Timóteo como jovem Timóteo. Uma terceira ênfase e característica são as qualificações para o pastoreio ou para o diaconato, né? Paulo vai trabalhar isso, vai trazer algumas orientações para Timóteo com relação àqueles que almejam pastorado ou até mesmo servir no diaconato da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, o texto bíblico diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar.
Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então nós vemos aqui as qualificações que Timóteo, ou melhor, que Paulo vai deixar para Timóteo no que diz respeito ao ministério pastoral e também ao serviço do diácono, né? E uma quarta contribuição que nós podemos dizer ou destacar aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo são as instruções de como tratar diversas classes de pessoas. Nós vemos aí do capítulo 5 em diante, Paulo tendo esse cuidado de trazer essa orientação para Timóteo. Por exemplo, no capítulo 5, do versículos 1 a 16, Paulo vai mostrar a Timóteo, ensinar a Timóteo como ele deve tratar as viúvas presentes na igreja. No capítulo 5 da mesma carta, do verso 17 a 25, aos cuidados com relação aos pastores. No capítulo 6, do versículo 1 a 2, Paulo vai trazer algumas instruções com relação ao cuidado, o relacionamento entre os seus senhores e os escravos. E também Paulo vai trabalhar aí no capítulo 6, do versículo 3 ao 5, o cuidado ou maneira de tratar os falsos mestres que estavam se levantando na igreja naquele momento. Dito isso, vamos então para a nossa segunda carta de Paulo ao Timóteo. Como eu disse no início dessa aula, que nós veríamos aí, então essas duas cartas de Paulo a Timóteo, que assim como a primeira carta é escrita pelo próprio apóstolo Paulo, ele vai deixar isso muito claro já no capítulo 1, no versículo 1, ele inicia a carta nos deixando claro que a carta era também de sua autoria. Essa carta foi escrita por volta do ano 66, 67 aproximadamente, depois de Cristo. O tema da segunda carta de Paulo a Timóteo são as instruções e encorajamento, e tem por propósito motivar o jovem pastor, no seu vigoroso e corajoso trabalho, para adverti-lo acerca da apostasia presente e informá-lo acerca do seu martírio iminente. Mas antes de entrarmos para algumas contribuições da segunda carta, eu acho interessante, nós temos um panorama no que diz respeito ao contexto histórico da carta. Em 64 d.C., um grande incêndio destruiu grande parte da cidade de Roma. E a suspeita popular era que o próprio imperador Nero havia colocado ou mandado colocar fogo na cidade com intenções de reconstruir a cidade, de fazer uma cidade mais moderna, uma vez que o imperador era também um grande construtor. E a ideia dele era uma renovação urbana. Em geral, os historiadores concordam que o próprio Nero havia sido o responsável principal desse incêndio que havia acontecido em Roma. Naquele tempo, uma nova religião estava surgindo, que além de nova era também desprezada, formada por pessoas provenientes, principalmente de camadas mais humildes da sociedade. E Paulo viu aí nos cristãos uma boa desculpa e um bom povo para receber a culpa daquilo que havia acontecido com a cidade de Roma. E neste momento, muitos cristãos foram presos e executados. Foi no decorrer dessa perseguição que o apóstolo Paulo foi preso novamente. E ao perceber que o seu processo jurídico estava se prolongando, estava demorando para chegar aí ou para ter a sua conclusão, Paulo então decide escrever essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, enquanto ele aguardava ali o momento de sua partida, uma vez que ele já entendia que a sua morte estava se aproximando. E é nesse contexto, então, que Paulo vai endereçar a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo. Algumas contribuições dessa segunda carta é que na carta de Paulo a Timóteo, em sua segunda carta, nós vamos encontrar as últimas palavras registradas aí do apóstolo Paulo. Na ordem cronológica, embora nós temos o texto bíblico, 1 e 2 Timóteo, depois Tito,
A segunda carta a Timóteo é a última carta no que diz respeito à ordem cronológica. E por entender que Paulo já estava aí no fim da sua vida, nós conseguimos compreender por que essa carta é a carta mais pessoal e reveladora do apóstolo Paulo. Nós vamos ver alguns contrastes, por exemplo. Nós vemos a afeição de Paulo para com Timóteo, contrastando com a sua dureza contra os heréticos. A fragilidade como ser humano solitário contrasta com a sua fortaleza, com sua força espiritual em face do extremo sofrimento. A segunda característica é a forte ênfase sobre a pregação como elemento do ministério. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 11, Paulo vai registrar: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não seja. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. O apóstolo Paulo vai dar uma ênfase aqui na importância que tem a pregação no que diz respeito ao ministério pastoral. E no capítulo 2, nós vamos ver ali Paulo deixando claro para nós aquilo que nós chamamos de 5 gerações de transmissão da mensagem, que começa com Paulo, passa por muitas testemunhas, passa por Timóteo e, por fim, homens fiéis que deveriam aí ensinar o evangelho a outros homens. Uma última contribuição desta carta, nós vamos ver o apóstolo Paulo defendendo a inspiração das Escrituras. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então Paulo vai defender que as Escrituras é a palavra do Senhor e devem ser tomadas como palavra do Senhor. E já no final da sua vida, e como ele vai registrar no capítulo 4, ele vai pedir para que os seus amigos levassem para ele os pergaminhos. Porque mesmo estando já no final de sua vida, Paulo tinha um amor e um profundo interesse para com as Escrituras. E ele desejava passar o resto de suas vidas meditando, aprendendo, se aperfeiçoando no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, por entender que ela é a palavra de Deus. E aqui a gente já faz uma ponte para as nossas vidas. Para você que tem nos acompanhado aí nessa jornada do panorama bíblico, passando livro por livro e aprendendo um pouco mais o que diz respeito ao nosso conhecimento bíblico. Nós fazemos isso por entendermos que toda a palavra é a palavra do Senhor, precisa ser amada como palavra do Senhor, reverenciada, respeitada e aplicada em nossas vidas como palavra de Deus para nós. Nós encerramos aqui a aula de número 60, esperamos ter abençoado a tua vida, enriquecido você no que diz respeito ao conhecimento das Escrituras e já encoraja você a se inscrever no canal dessa igreja, curtir aí esse vídeo que você está assistindo e compartilhar para mais amigos, para que assim como você tenha o seu conhecimento bíblico acrescentado. Que Deus te abençoe, um grande abraço.